Sejam todos bem-vindos no meu canal. Eu sou a pastora Ruth, estou em Zurique. Hoje nós vamos dar continuação de leitura bíblica em áudio para os cansados, para os crentes e para os não crentes, que possam acompanhar a leitura bíblica para ser abençoado pelo Senhor Jesus, né? Pela Santa Trindade. Vou continuar a partir do capítulo 21 de Gênesis. Essa passagem chama O Nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então ele falou aquela hora lá, quando o anjo apareceu, que ele tinha 100 anos, porque ia contar os 9 meses, ia dar um ano, né, tal. Por isso, mas ele lá na época que os anjos apareceram, ele tinha 99, né? Bom, continuando, e disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Outra passagem chama A despedida de Agar e Ismael, do mesmo capítulo, né, 21 de Gênesis. Verso 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Olha só, Agar saiu da casa de Abraão só com pão e água. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a tua voz, a sua então, né? Porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, ele chorando, né? Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Outra passagem chama-se Abimeleque faz uma aliança com Abraão. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo, Deus é contigo em tudo o que fazes. Verso 23 do capítulo 21 ainda de Gênesis. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinasse. Olha que ele está jurando por Deus, mas ele era lá fora da igreja, ele não era servo do Senhor, ele era, né, simplesmente um rei lá. E
você sabe se ele era da igreja ou não, não pode ajudar por Deus, né? Tá, verso 24. E disse a Abraão, eu jurarei. E Abraão jurou também, ó. Medo, na ânsia, sei lá, né? De ser repreendido. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. E então disse Abimeleque, eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. Ele estava sabendo, o rei, né? Certo. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse, tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Bom, em outra passagem estou dizendo para não jurar por Deus, né? Aqui Abraão ainda jurou, né? Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus. Vocês veem, né? Muita gente que fala assim, é porque tem muitas igrejas, uma só e tal, nas congregações e tal. Olha quantos altares foram levantados também, né? O homem vai peregrinando, andando, né? Fazendo cidades, montando cidades, e plantou um bosque. Olha aí, até na hora do juramento ali, eles fizeram um altar, né? Plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Outra passagem é, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Capítulo 22 agora. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho e o teu único filho Isaque, a quem amas, tirar a página aqui, e vai a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Né? Ficou lá 3 dias esperando que o Senhor mostrasse, né? E a gente também tem que esperar, né? Às vezes até um ano, né? A gente espera um ano. E ele estava esperando 3 dias ali, até o Senhor mostrar qual lugar que ia ser o sacrifício. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vai adorar o Senhor lá em cima, mais uma congregação. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, depois no ombro de Isaque, né, a lenha. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. E então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto aqui
agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, ou o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, desculpa, e olhou, não sei onde que eu mexi aí, que tinha uma poeirinha. Aí a gente fica com a garra na garganta um pouquinho. Eis um carneiro detrás dele. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Né? Que nós falamos também, o Senhor proverá pela fé, né? Quando nós estamos aí aflitos, né? Com alguma questão que surge de repente, então a gente fala logo assim, pela fé, crendo no Senhor, o Senhor proverá, tá bom? Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão. Uts, o seu primogênito, e Buts, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Azô, e Pildes, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca, esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Né? Nasceu a Naor, irmão de Abraão. Todas essas crianças com esses nomes. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Hoje vai dar para fazermos 3 capítulos. Acho que porque é curtinho. Ou eu estou mais concentrada e estou lendo mais rápido. É capítulo 22, vamos falar aos horas, então, tá? Então, capítulo 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara, 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é em Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo, estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe, ouve-nos, meu senhor príncipe poderoso, és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Eu acho que eles também chamam o Abraão de príncipe, né, que falou ali em cima, ou meu senhor príncipe poderoso és no meio de nós, porque Abraão, ele era abençoado pelo Senhor, né, por Deus, e os seus gados davam muita cria, multiplicavam, né, os seus animais, e ele tinha muitos, talvez, eles logo notavam que Abraão era abençoado, né, então, um homem de fé, né, um homem justo, andava por lá, e se via nele que ele era um homem justo, um homem de bem, então chamaram ele de príncipe poderoso, és no meio de nós, no verso 6 do capítulo 23 de Gênesis. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta,
de diante de minha face, ouve-me falar por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpelá, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Abraão comprando então sepulcro para a família dele, né? Ora, para quando eles fossem deste mundo. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Eté, e respondeu Efron Eteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Eté, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. O preço, né? Toma-o de mim. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Eté, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Então quer dizer que Abraão tinha prata, né? 400 ciclos de prata. Assim, verso 17 do capítulo 23 de Gênesis. Assim o campo de Efron, que estava em Macpelá, em frente de Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Eté, de todos os que entravam pela porta da cidade. Na frente de todos estes, né? Foi feita a aliança, foi vendido então o campo para sepulturas para a família de Abraão, quando fossem daqueles mundo. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Eté em possessão de sepultura. Tá bom? Vocês estão vendo aí candelabros. Um tem 7 lugares para vela e o outro tem 8. Esse de 7 são os 7 símbolos, né? De 7 Espíritos do Senhor na face da terra, com os olhos vendo por todos os cantos, que está escrito, por todos os cantos da terra, do mundo, que está escrito em Apocalipse, e aqueles 8 lá, que o Senhor pediu, né? Que não apagasse essas luzes, essas lâmpadas, que ficassem acesas o tempo todo, dia e noite, né? E tá aí esse símbolo aí, vocês verem, que está perto dele, que é bonito também. Eu encontrei esse de 7 lugares para lâmpada, simboliza os 7 Espíritos do Senhor. Ele foi trazido de Israel mesmo, por pastores, né? Foram para lá e me trouxeram 3, né? E aquele 8, de 8 eu encontrei numa loja aqui, né? Que estava lá à venda. Achei muito bonito e trouxe para casa. E aí tá na entrada da minha casa, é como um santuário, né? Nessa toalha está escrito, tem também de Israel, a estrela de Israel, e nela está escrito: consultai ao Senhor. Eu estava num congresso, outra estrela aqui também, do outro lado, e na toalha ali está escrito: consultai ao Senhor, né? O Senhor falava para os profetas falarem para o povo de Israel: consultai-me, né? Consultai ao Senhor. Os reis que eram do Senhor consultavam, né? Ao Senhor. Então Josafá perguntou se tinha um profeta lá, e foram perguntar ao Senhor
se eles ganhariam a guerra ou não, se podia ou não. Saiu para lutar. Davi também perguntava ao Senhor, posso ou não, quando roubaram a família dele, né? Ele saiu da casa para os afazeres, guerras assim, e veio o inimigo e roubou a família. E Davi também aí perguntou ao Senhor, e o Senhor disse, pode ir sim, que eu darei sua família de volta. Tá bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estamos mais uma vez agradecendo por mais essa vez, mais esse vídeo. Continua nos abençoando, continua dando-nos chance, Senhor, para fazer, Senhor, com que o público desses meus vídeos possam ter, Senhor Jesus Cristo, vídeos, áudios, para que eles possam estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, Senhor, né? Eles podem ler também a Sua palavra, mas aqui está sendo ouvido, né, a Sua palavra. E dá-me sabedoria para explicar às vezes. Muito obrigada, que às vezes lendo para eles também, né? A minha leitura devocional é uma outra hora, é de manhã, em jejum. Mas lendo para eles também, lendo aqui a palavra, o Senhor fala comigo às vezes que eu tenho vontade de parar para entender, né, que está falando, mas eu estou lendo, né, para eles. Mas no meu coração, no meu entendimento, já entrou aquilo que o Senhor falou comigo. Todas as vezes que eu estou lendo aqui para eles também, de manhã, muito mais, porque ali de manhã em jejum eu estou meditando na Tua palavra, que eles possam se lembrar de estarem se fortalecendo do Senhor, né, que o Senhor possa estar fortalecendo-os, que o Senhor possa dando graça e proteção, Senhor, principalmente lá no Brasil, Senhor, dá proteção a esse povo, ao brasileiro, o Brasil todo, Senhor, que o Senhor possa trazer também aqueles que são criminosos, criminalidade, Senhor, aqueles fazem parte, possam estar trazendo, Senhor amado, para o Senhor, dando sabedoria a todos nós, Senhor. Em nome de Senhor Jesus Cristo te orei. Graças eu te dou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus vivo. Amém.